senhoras e senhores, que saudade de vocês. Enquanto a gente não pode estar junto, vamos de longe mesmo, né? Então vamos lá para a nossa aula. Então a nossa aula é sobre a independência dos Estados Unidos. Então prestem bastante atenção nesse conteúdo e registrem as coisas que vocês acharem mais importantes, tá? Deixa eu diminuir minha carinha aqui, que agora o importante é o slide. Vamos lá. Pessoal, então a gente começa com aquele conteúdo que a gente viu no ano passado, tá? Então a gente tinha as 13 colônias inglesas na América. Lembra da mãe negligente? Pois é, retoma esse conhecimento, lembra disso que a gente falou, para a gente poder avançar, tá? A mãe negligente era quem? Era a Inglaterra, porque ela tinha um pacto colonial muito frágil em relação às suas colônias na América. Como assim o pacto colonial era frágil? Enquanto Portugal e Espanha estavam ali, controlando o tempo todo o funcionamento das suas colônias, quanto à Inglaterra, ela deixou para lá. Ela ignorou a necessidade de alguns controles. Os impostos eram mais baixos, as leis eram mais frágeis, então eles tinham maior autonomia, maior liberdade de atuação, certo? Então, o mais importante de vocês pensarem agora é que a Inglaterra ela vai dar mais autonomia aos Estados Unidos, e isso vai fazer com que os Estados Unidos se fortaleçam, porque eles vão ter que aprender a se virar, certo? Então, vamos lá. Diferenças entre norte e sul. Porque quando a gente vai falar de colônias inglesas na América, a gente tem que lembrar que existiam várias diferenças entre o norte e o sul. As principais eu coloquei aqui para vocês, tá? Vamos dar uma olhada. Ó. As do norte, que são essas aqui de cima, rosinha, elas vão ter indústria, comércio como foco, trabalho livre assalariado, pequenas propriedades, produção para abastecimento interno e características muito mais voltadas para o mundo urbano. Enquanto isso, no sul, a gente vai ter um outro perfil, um perfil agrícola, um perfil baseado no latifúndio, na monocultura e no trabalho escravo, tá? A produção era para exportação e o foco era rural. Tranquilo? Por que eu tenho que saber a diferença entre esses dois pontos de vista que existiam no norte e no sul? Porque eles vão ser muito importantes daí para frente e vão delimitar quais são as principais decisões que serão tomadas a partir da independência dos Estados Unidos, tá? Então a gente vai ter muitas mudanças dentro do país que vai se formar em razão desse perfil, dessas diferenças entre norte e sul. Tranquilo? O centro. O que era o centro? O centro era uma mistura dos dois. Então, enquanto o sul era completamente latifundiário, completamente escravista, e o norte era completamente voltado para o trabalho livre e para o comércio e indústria, o centro ele misturava as duas influências. Tudo bem? Em cada região eles tinham um perfil diferente. Então, vamos lá. Antecedentes. Por que, de repente, os Estados Unidos resolvem se tornar independentes, tá? É importante prestar muita atenção nessa situação aqui, ó. Antecedentes. Tinha rolado algum tempo atrás a Guerra dos 7 Anos. Que guerra foi essa? É uma guerra entre França e Inglaterra, dá pra ver as bandeirinhas que eu coloquei no slide. Essa guerra, ela era por motivos territoriais. Então, ou seja, a galera estava disputando domínios coloniais. E aí acaba que entram num conflito muito forte e não tinha participação só da Inglaterra e da França. Tinha vários outros países participando, só que a liderança e a maior representatividade era da Inglaterra e da França. Beleza? Então é importante a gente entender que era uma disputa que era muito comum. França e Inglaterra já tinham disputado a Guerra dos 100 Anos, vários outros conflitos. E vem mais uma guerra, a Guerra dos 7 Anos. Quem vence é a Inglaterra. Porém, apesar da vitória da Inglaterra, as dívidas de guerra, os conflitos, eles sempre deixam o país arrasado, mesmo que você tenha ganhado a guerra, certo? Então, eles vão ter um custo muito alto dessa Guerra dos 7 Anos. E, por causa disso, eles vão pensar assim, de onde eu vou tirar dinheiro para sobreviver e me reequilibrar depois dessa guerra? Pensaram, Estados Unidos, de lá eu posso tirar. Por quê?
Porque eles estavam livres demais, eles estavam tranquilos, eles não tinham muitos impostos, não tinham muitas leis restritivas. Então a Inglaterra falou assim: ali eu posso mexer, vai dar certo. A ideia era: vou aumentar os impostos dos norte-americanos e isso vai fortalecer a minha economia novamente. A Inglaterra foi lá e fez. Qual que é a questão? Os Estados Unidos já estavam acostumados com a liberdade, eles já estavam acostumados com a sua autonomia. Dificilmente eles aceitariam uma dominação diferente daquela que eles já estavam adaptados. Eles já tinham furado o pacto colonial de todas as formas, já faziam comércio com outros países sem autorização da Inglaterra. A Inglaterra não estava nem sabendo, ou se sabia, ignorava, deixava pra lá. E quando ela chega agora, fala assim: não, agora eu vou querer resultados. E aí ela começa a limitar. Ela vai trazer leis, ela vai trazer impostos pesados, e isso vai chatear um pouquinho os norte-americanos, né? Uma outra coisa que é importante lembrar é que nessa época os movimentos, o movimento iluminista já tinha acontecido e as ideias iluministas já tinham se espalhado pelo mundo. Então, como essas ideias já faziam parte do mundo inteiro, os Estados Unidos já seguiam também essas orientações. Como o iluminismo ele vai trazer aquela ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, a ideia de colônia não faz muito sentido, né? Uma coisa que não é muito racional em relação a esse movimento. Então, o que eles vão reivindicar? Quando a Inglaterra vem e aumenta os impostos e vem com as leis restritivas, os Estados Unidos vão falar assim: não dá. Olha só, a gente está vivendo uma época de iluminismo, a gente não tem condição de aceitar esse tipo de coisa. E vão tentar negociar com a Inglaterra. Só que não vai dar muito certo. Dá uma olhada. Aqui tem alguns abusos que aconteceram na época. Que abusos foram esses? Eu coloquei a imagem do Boston Tea Party, que é um evento que foi muito engraçado. O que foi o Boston Tea Party? Essas leis, esses impostos e leis que eu estou colocando aí em cima, né? A lei do chá, a lei do selo, a lei do açúcar e as leis intoleráveis, trouxeram uma revolta absurda entre os norte-americanos. E eles resolveram retaliar. Que leis são essas? Lei do chá. Os norte-americanos, eles já compravam chá das regiões ao redor, de outras regiões do mundo, e eles produziam seu próprio chá. O que a lei do chá fez? Não, agora só pode comprar chá da Inglaterra. Então, ou seja, aquela ideia de monopólio que eles não tinham, eles não estavam acostumados. Já era comum em Portugal, na Espanha, com relação às suas colônias. Mas os Estados Unidos não tinham esse costume, certo? Então, essas imposições vieram me incomodar. A lei do chá, só pode comprar chá da Inglaterra. Lei do selo. Todo e qualquer papel, folheto, livro que seja, que for circular, tem que ter o selinho da coroa. E para isso você tem que pagar um valor, certo? Além disso, a gente vai ter a lei do açúcar, que vai ser a mesma coisa. Olha, o açúcar também só pode ser comprado das companhias inglesas. E as leis intoleráveis, que era o pior de tudo, porque elas colocaram a galera do exército inglês aquartelada nas casas dos norte-americanos. Tipo assim, obrigavam um monte de coisas que eram intoleráveis aos norte-americanos. Então, isso foi acumulando uma série de estresse entre essas pessoas, que começaram a se organizar e falar assim: não vai dar. Os mais revoltados fizeram a revolta aí, ó, do Boston Tea Party. Essas caixas de chá que eles estão mexendo aí, eles estão fantasiados de índio, para não serem reconhecidos. Eles estão atacando a embarcação que estava trazendo esse chá, que era imposto pelos ingleses. Olha, só pode chá se for trazido pelos ingleses. Eles vão jogar tudo no mar. Então, ou seja, é uma forma de retaliar contra essa lei que foi adotada. Então, era muito comum que os Estados Unidos, né, as pessoas dos Estados Unidos não aceitassem essas imposições por causa do nível de liberdade que eles já tinham, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, a imagem do primeiro congresso da Filadélfia. O que é isso? É uma galera que não é nobre, é uma galera que vai ser a aristocracia local, mas ela não é uma galera nobre da melhor forma que a gente possa imaginar, ou seja, eles vão ser como se fosse a alta burguesia local nos Estados Unidos.
tá? Eles vão se reunir. São pessoas que são estudadas, estudaram na Inglaterra, ou estudaram em outros lugares da Europa, voltaram para os Estados Unidos, tem aquele ideal de iluminismo circulando, tá? Então, a primeira coisa que eles vão tentar é negociar. Não, eles não queriam se separar da Inglaterra inicialmente. Tipo, tava tudo bem se eles retornassem ao modelo anterior. Olha, sem aquelas leis intoleráveis, sem a lei do chá, sem a lei do selo, sem a lei do açúcar. Vamos voltar a ser como era antes, né? Será que dá para negociar? E eles tentaram nesse primeiro congresso, mandaram representantes para a Inglaterra, mas tiveram uma negativa assim, tipo, não, sem chance. E aí esse controle sobre os Estados Unidos não ia cessar. O que eles fizeram então? A Inglaterra não aceitou. O que a gente vai fazer? Independência. Então, eles resolveram, no segundo Congresso da Filadélfia, elaborar a Carta de Independência, fizeram a Carta de Independência, e, por causa dessa declaração de independência, a Inglaterra não aceitou a decisão dos Estados Unidos de se tornar independente. Obviamente, ela não aceitaria com facilidade, né? E aí teve início uma guerra. E foi um conflito armado, a Inglaterra tinha soldados em vários lugares dos Estados Unidos. Porém, a distância entre a Inglaterra e os Estados Unidos facilitou esse processo de independência. Por quê? Porque para mandar mais exército, as notícias da guerra era muito complicado você sair da Inglaterra e mandar exército para os Estados Unidos. Então era tipo assim, os norte-americanos venceram a primeira fase da guerra, mesmo que tenha tido um conflito bem complicado. Eles venceram e a Inglaterra não teve condições de continuar o conflito, vamos dizer assim, certo? Então, os outros países começaram a identificar os Estados Unidos como independentes. E isso vai tornar um país independente, tá? Olha a carta aí de independência. 4 de julho de 1776. Né? A carta ela foi escrita em 4 de julho e isso deu início a uma guerra, porque é uma declaração. Assim, olha, eu estou me tornando independente, beleza, Inglaterra? Não, não tá beleza. Então, vamos começar um conflito para decidir isso aí. E aí a Inglaterra perde. E os Estados Unidos realmente se tornam independentes, tá? Engraçado a gente mencionar que a França, lembra que eu falei da Guerra dos 7 Anos? Quem ganhou foi a Inglaterra. Beleza, tudo bem. Só que esse cara aí, ó, Luís XVI, ele estava governando a França na época, e ele falou assim, quer saber? Vou ferrar com a Inglaterra. Como vou ferrar com a Inglaterra? Auxiliando na independência dos Estados Unidos. E foi isso que ele fez. É muito engraçado, porque não tinha dinheiro para nada. Tava faltando pão para os pobraiados da França. Então a gente vai ter vamos dizer assim, uma loucura realizada pelo rei francês, que é o Luís XVI da época, que é financiar a guerra dos Estados Unidos do outro lado, lá na América, que não tinha nada a ver com a França, só para ferrar com a Inglaterra. Então, é muito interessante isso. É uma maneira de prejudicar o seu inimigo. Então, não façam isso. Tá? Olha lá. Aí a gente vai ter a Constituição dos Estados Unidos sendo produzida depois desse processo. E aí a Constituição ela vai demorar alguns anos para sair, ela sai em 1787 e tinha como base o leninismo. Olha suas características, ó. Propriedade privada, mantém a escravidão e não, né? Mantém a escravidão, defende a liberdade dos direitos individuais e os direitos individuais e define os Estados Unidos como uma república federativa, ou seja, cada estado continua tendo sua própria autonomia, mesmo eles sendo considerados um país, né, um estado nacional, cada estado ainda tem sua autonomia. Aí eu coloquei uma fichinha para vocês aqui, ó, retomando para fechar. Então tem antecedentes, motivações, características gerais, financiamento e o fechamento disso aí que vai dar origem a um novo conflito, que é a Guerra de Secessão, tema do nosso próximo vídeo, tá? Então, vamos fechar agora. Tô morrendo de saudade, espero vê-los em breve. Beijo, até mais!